Metallica, Some Kind of Monster. Documentário que começou em 2001 pelos cineastas Joe Berlinger e Bruce Sinofsky. E na época o Metallica contratou os dois para dirigir um documentário sobre a criação de um novo álbum, que viria a ser o Saint Anger, lançado anos depois. E nessa época a banda alugou um espaço lá em São Francisco, e lá eles montaram um estúdio, e a ideia era criar um álbum novo, do nada, uma coisa sem usar nada previamente composto por eles, era criar um material totalmente inédito. Entretanto, o longa começa mostrando que o Jason Newsted saiu da banda, eu era o baixista da banda na época. E o documentário usa essa saída dele como porta para mostrar e escancarar problemas de relacionamento profundos entre os membros da banda, que acabaram transformando esse documentário, que ele deixou de ser um making-off de um álbum, para se tornar o que, sinceramente, é uma corajosa janela intimista para as aflições dos membros da banda. Com os nervos à flor da pele e a relação entre o James Hetfield, vocalista, e o Lars Ulrich, baterista, se deteriorando bastante, eles contrataram o terapeuta Phil Tall, para fazer parte da trupe ali, né, e ajudá-los nesse processo de cura, digamos assim. Acho que é mais, na verdade, um processo de achar uma saída daquele ambiente que tinha ficado tóxico. Tudo criado por anos de sentimentos mal resolvidos e nunca realmente lidados. Outro que aparece bastante aqui no documentário é o produtor da banda, né, Bob Rock, que no álbum ele que tocou as faixas de baixo, porque eles estavam sem baixista. Bem no começo dá pra perceber a mudança de estilo desse documentário quando o James Hetfield se interna numa clínica para reabilitação, pegando todo mundo de surpresa. E ele se interna para lidar com o alcoolismo e para lidar com vários de seus fantasmas internos. Mas eu gosto da maneira como os diretores exploraram esse fato, saca? Porque pegou a banda toda de surpresa e eles aproveitaram a coragem da banda de permitir ser filmadas em momentos íntimos entre suas relações para ilustrar que as relações ali tinham ficado bastante venenosas. E essa ausência inesperada do James deixou a banda meio que perdida, porque ninguém sabia quanto tempo ele ia ficar fora. E nesse período eles fazem o que em relação ao álbum? Não dá pra fazer nada. Mas nesse período eles trabalharam com o terapeuta, quer dizer, os membros que ficaram, né? Que eram o Lars Ulrich, baterista, e o Kirk Hammett, guitarrista. Principalmente o Lars Ulrich. Esse é difícil. Esse também podia ter se internado um pouquinho que ajudar. Mas eu gosto que nesse período de ausência do James, o processo de terapia faz o Lars Ulrich lidar com algo ali que é uma coisa que todo fã do Metallica sabia que acontecia há muito tempo. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Eles trazem o Dave Mustaine, vocalista do Megadeth, ex-membro do Metallica, que foi demitido pelo Metallica, pra ter uma conversa sincera com o Lars Ulrich ali, para os dois botarem coisas na mesa e falar tudo que ficou de mágoa, tudo que ele levou aquilo, porque o Dave Mustaine ficou muito rancoroso de ter sido mandado embora como ele foi. E ter esse momento filmado ali para os dois conversarem é algo, em matéria documental, riquíssimo. E todas as mágoas geradas por todos esses anos aí, as trocadas de farpa e tudo, foram expostas ali numa conversa bastante franca. Só essa conversa, se você já é fã de Metallica, já vale o documentário todo. Todas essas mudanças inesperadas chegaram a gerar de conversas sobre se esse documentário continuaria ou não, né? Porque a banda contratou os cineastas para fazer uma coisa, tá vindo pro outro lado, e quando o James volta, eles sentam e discutem. E aí? Isso vai continuar? Não vai continuar? Vai pra qual lado? Porque se era pra seguir nesse lado, era essa coisa muito pessoal. Eles acabam topando. E uma boa parte dessa conversa tá no longa também. E daí pra frente, o documentário segue mergulhando nessas dificuldades interpessoais, principalmente entre o James e o Lars, de se relacionarem, de curar muita coisa ali entre eles. Tem até um momento que, meu irmão, o Lars Ulrich grita um palavrão na cara do James Hetfield, que na hora que ele gritou, eu falei, danou-se, que vai rolar porrada e nossa, olha, complicado. Mas ele grita esse palavrão porque ele estava indignado que o James Hetfield volta da reabilitação com uma proposta de só trabalhar 4 horas por dia, porque ele está querendo se dedicar a se tornar um marido e um pai melhor, mais presente. E a banda ter que lidar com os pormenores do que isso envolve também é interessante de assistir, porque não é fácil. Então esse documentário é muito mais sobre terapia do que sobre rock and roll. Todo esse processo de achar uma resolução para tudo, achar um meio termo com o qual todo mundo concorde e se sente satisfeito, é escancarado. Se a gente vê o James Hetfield com dificuldades de lidar com a banda, de lidar com o próprio Lars Ulrich, a gente também vê ele realmente se dedicando a se tornar um pai e um marido melhor. E a montagem do documentário mescla esses dois elementos aqui de uma maneira muito eficiente, de uma maneira que nunca fica confusa e gera um misto de empatia e desconforto, porque tem hora que você entende o lado do James, você entende o lado do Lars, mas também fica desconfortável, porque, putz, eu sei que um não vai gostar do outro, e no meio de tudo isso você tem o pobre do Kirk Hammett, que parece só tá lá rezando, pelo amor de Deus, que isso se resolva logo, eu não aguento mais. Ele claramente é o cara mais tranquilo, ele evita se meter no meio das tretas, ele só quer tocar guitarra. Ele parece o cara que tá lá ansiosamente aguardando que tudo se resolva. E o documentário consegue dar um foco numa maneira com a qual você se simpatiza pelos 3 membros. Você entende os 3 pontos de vista diferentes e você entende o porquê das dificuldades de tudo ali coexistir. Entretanto, tem momentos em que a relação entre eles ali é meio que deixada de lado para focar em outros aspectos
momentos da história do Metallica que eu acho que eles tentaram fazer pra ilustrar como que isso afetou aquele membro X ou Y, pra mostrar que isso como um dos elementos que levou ele a ter a personalidade que ele tem hoje. Mas isso eu já não achei que ficou tão bem encaixado. Então, por exemplo, aborda esse aqui a questão do Napster e principalmente as críticas que o Lars Ulrich recebeu por ter lutado contra o Napster. Eles passam por um momento lá pela contratação do novo baixista, que é o Robert Trujillo, tá com a banda até hoje. Então, são momentos interessantes que ilustram coisas legais da personalidade de cada um ali, mas parecem meio desconexos do resto do documentário. Ao mesmo tempo, isso é bastante compreensível, porque o documentário começou com uma proposta X, foi sem querer mudando pra Y, então parece que é uma coisa que eles foram filmando pra ver o que acontecia, pra depois montar uma coisa mais coesa. É realmente um trabalho difícil. E o longa termina aqui no lançamento do álbum Saint Anger, que mostra a banda no momento mais em paz consigo mesma, e termina lá dizendo que Saint Anger atingiu o topo das paradas quando foi lançado e tudo assim. Mas ele não foca no fato de que o Saint Anger é um dos álbuns mais criticados da história do Metallica. Mesmo assim, esse documentário Some Kind of Monster leva o público a testemunhar o turbilhão de emoções pelo qual os membros da banda passaram pra não só criar um álbum, mas também pra decidir se continuariam a ser uma das maiores bandas de heavy metal da história. Pessoal, muito obrigado por assistirem a meus vídeos. Gostam de documentários? Gostam de documentários de rock and roll? Assistiram Metallica Some Kind of Monster? Gostam de Metallica? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.